Pessoal, vou chamar aqui o companheiro Leonardo Guimarães, advogado. Tudo bem, Léo? E aí, gente, boa noite. Tudo bem, Miguel? Me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Leonardo Guimarães, pesquisador, ex-diretor da Uni. Então, o Léo, ele vivenciou intensamente o movimento estudantil, conhece muita coisa sobre a União Nacional de Estudantes, e recentemente teve um CONUNE, agora em Brasília, terminou há alguns dias, foi um CONUNE muito forte, com a presença do Lula, presença de ministros, presença de muita gente importante, teve muita gente. E aí chamei aqui o Léo para a gente conversar um pouco sobre esse CONUNE, para a gente tentar entender, ele sabe mais que eu, o que aconteceu, né? Mas, primeiramente, vamos começar do básico, Léo. O que é o CONUNE? Explica para a gente, o que é isso? O que aconteceu? Então, boa noite a todo mundo que está ouvindo aí, né? Agradecer novamente pelo convite. O Congresso da Uni, né? Esse é a nossa 59ª edição, né? Do Congresso da Uni. É o espaço que reúne os estudantes universitários do Brasil inteiro, tanto as universidades públicas quanto as universidades particulares, né? Que reúne os delegados de cada uma das universidades. Então, como acontece? Em cada universidade acontece uma eleição, essa eleição elege os representantes daquela universidade, e esses representantes das universidades vão até Brasília, né, que aconteceu essa nossa edição que terminou aí no domingo, eleger esses delegados, né? Esses delegados vão para Brasília e elegem a próxima diretoria da União Nacional dos Estudantes, elegem a política que a União Nacional dos Estudantes vai defender pelos próximos 2 anos de gestão. Né? Então, é um congresso que acontece de 2 em 2 anos, que renova a sua diretoria e renova as pautas políticas da entidade da União Nacional dos Estudantes, que é, enfim, uma das entidades mais antigas aí do movimento social, muito histórica. Então, é um espaço bem legal, que eu tive orgulho também de fazer parte da diretoria, né? Fui diretor de universidades públicas da Uni de 2017 a 2019, e ainda continuo aqui ciente assim desses processos políticos que acontecem. Vamos compartilhar aqui um pouco das avaliações desse congresso. Maravilha. Vamos falar, não tem tempo, a gente tem 30 minutos, dá para falar bastante. Deixa eu só colocar aqui a imagem que eu separei. Eu peguei agora no Instagram da Uni. Coloca aí, Gui, a foto da Manuela Mirella, só para a gente trazer essa notícia. Esse é o texto, bota a foto primeiro, depois a gente bota o seu texto. Isso. Manuela Mirella, eleita presidenta da Uni, no 59º CONUNE, em Brasília, com 76% dos votos. Está aí a Manuela Mirella. Né? Ela, eu sei até por conta acho que foi até uma postagem do Léo, que ela é da UJS, né? União da Juventude Socialista, que é um movimento ligado ao PCdoB. Coloca o texto agora para a gente ler alguma coisa sobre ela. Gui. Não. Isso. Fruto da política de inclusão, Manuela Mirella é eleita presidenta da Uni. Liderança passa pela primeira vez de uma mulher negra para outra. A nortista Bruna Belage termina o mandato que segue nas mãos da nordestina, ex-diretora de comunicação da entidade. A pernambucana Manuela Mirella, 26 anos, estudante de engenharia ambiental na FMU e filha das políticas de acesso e democratização do ensino superior, é a nova presidenta da Uni. Ela foi eleita neste domingo, na presença de quase 15 mil estudantes, na chapa que obteve 74% dos votos. Essa votação, pode tirar, Gui, essa votação dela é normal, 74%, é sempre assim? E esse quórum também, 15 mil estudantes? Olha, esse foi o maior congresso da Uni das últimas décadas, assim, com certeza, né? Esse número de 15 mil aí estudantes é um número histórico, foi um congresso grandioso, né? Também é a retomada da União Nacional dos Estudantes pós o período da pandemia, né? Foram alguns anos aí que a gente ficou sem poder fazer o congresso presencial, então muita gente aprendendo, né? Descobrindo o que é a Uni, do que é o movimento estudantil, então muita animação, muita agitação por parte dessa turma das universidades. E esse número é um número muito expressivo, né? Essa votação aí dessa chapa, de uma unidade muito grande, né? Que tem muito a ver
com também o novo governo que foi eleito, né, do Lula a partir desse ano. Eu falo sempre, Miguel, e a galera que está ouvindo, que a UNE tem uma característica muito interessante, que ela é uma entidade una no Brasil. Outras entidades do movimento social, elas são, às vezes, cada um tem uma, né? Então, você vai ver o movimento sindical, por exemplo, às vezes um partido tem a sua central sindical, então são diversas centrais sindicais. Você vai ver até no movimento do campo, não existe essa unidade que existe no movimento estudantil, o movimento de luta por reforma urbana tem diversas entidades. Então, a UNE acaba sendo um laboratório muito importante para entender as posições nacionais das forças políticas, né, que estão todas ali juntas nesse espaço do Congresso e que consolidaram aí essa grande maioria, né, que elegeu aí uma correlação de forças, né, diferente do último Congresso. Né? Acho que a gente pode daqui a pouquinho entrar. Então vamos entrar nisso, né? Porque é isso que é o mais complicado também para a gente entender. Né? Aí você vai explicar para a gente. A UNE, ela elege a presidência e a diretoria. Né? Então, essa correlação de forças a gente consegue ver pela eleição das diretorias, é isso? Exatamente. Então, tem duas formas, né, interessantes aí de observar essa correlação de forças do tamanho das delegações, né, de cada força política dentro do Congresso da UNE. Né, a primeira é esse percentual que está aí, né, as diretorias em si, e também uma mudança que é importante a ser pontuada aí é a mudança da mesa diretora da UNE, né? A gente tem uma mesa diretora da UNE que é a presidência, a vice-presidência e a secretaria-geral. Né? São esses três cargos que formam a mesa diretora, né? Como se fosse um órgão mais petit comité da União Nacional dos Estudantes. E aí aí que houve uma mudança considerável, né? Com a renovação, né? O PT retoma a secretaria-geral da UNE. Então, peraí, calma. Renovação é o nome do movimento, né? Não, desculpa. Não, houve uma renovação. Eu me confundi, desculpa. Houve uma renovação da mesa diretora na sua composição de forças, né? Então, a gente elegeu a Manuela Mirella, né, da UJF, enquanto presidente. A gente tem aí o Levante Popular da Juventude, né, ligado ao MST, na vice-presidência, e a Secretaria-Geral mudou. Né, isso aí não manteve a mesma força. A Secretaria-Geral antes era da Unidade Popular, né, que é um partido da esquerda que lançou até um candidato, né, agora em 2022, o Leonardo Péricles. Então sai a Unidade Popular e entra Juventude do PT. Né? Então eu acho que essa foi uma configuração, uma mudança importante aí da política de ventos nacionais, né, de um debate nacional que repercutiu também na União Nacional dos Estudantes. Então, eu acho que esse é um elemento bem interessante, bem importante de ser abordado. Entendi. Aí as pessoas elas votam na chapa, né? Os delegados votam na chapa, e a chapa era a Manuela e esses dois, né? E aí a articulação política acontece antes, né? As conversas políticas para ser aquela chapa e não outra. Entendi. Uma coisa que por exemplo, que é interessante é que o Congresso da UNE ele reúne movimentos estudantis do Brasil todo. E, sobretudo, os movimentos jovens dos partidos. Né? O PSOL tem alguns movimentos, o PT tem as juventudes do PT, o PCdoB tem o JS, o PDT também tem um movimento jovem. Né? E você tem os outros partidos também, PCB. Muitos partidos têm movimentos que são vinculados a eles, né? Pelo que eu entendo, são bem vinculados, tem um grau de autonomia natural de movimento, mas são muito próximos. Você diria, teve uma mudança, pelo que você observou, esse ano em relação a anos anteriores? Alguns movimentos se destacaram? Qual a sua avaliação também sobre esses movimentos, essas organizações? Olha, acho que tem duas novidades importantes assim que eu acho que vale a pena que a gente comentar.
A primeira, né, é que essa eleição dessa mesa diretora que eu falei, né, que é toda ela ligada às forças políticas que fizeram a campanha do Lula desde o primeiro turno, não se deu à toa, né, nem só pelo tamanho, né, das forças políticas desse campo, mas se deu também por conta de uma divisão importante que existiu do PSOL, fruto também dessa nova mudança do PSOL entrando no governo. Eu acho que essa é um dos principais elementos assim que explicam essa entrada do PT na Secretaria-Geral, é porque houve uma divisão do PSOL em dois blocos. Né? Eu acho que isso é interessante falar. Né? Existiu um bloco, né, que é ligado a algumas correntes do PSOL, né, ao MEIS, Juntos, a Sâmia Bonfim, esse setor, né, Luciana Genro, esse setor que fez uma chapa junto com o pessoal do PCB e da UP, né, PSTU, né, então um setor mais à esquerda, né, e um setor do PSOL, que eu diria que é o setor majoritário do PSOL, né, que dirige o PSOL nacionalmente, mas também setores ligados ao Guilherme Boulos, ligados ao MTST, ligados ao Valério Arcari, né, que é o pessoal que saiu do PSTU e veio para o PSOL, ligados a Serafine, Thalira, esses setores todos se juntaram numa outra chapa, né, só do PSOL, e houve uma novidade que foi, eu acho que histórica de alguma forma. Esses setores, né, majoritários do PSOL defenderam junto com o PT e com o PCdoB a tese de conjuntura do Brasil. Então, eu acho que essa é uma novidade muito impressionante para quem acompanha muitos anos de movimento estudantil como eu, né, que o setor majoritário do PSOL defendeu um conjunto com o PCdoB, com o PT, com o PDT, PSB, etc. Eu acho que isso é uma configuração diferente, né, das forças políticas nesse Congresso da UNE, que representa também uma nova visão que o próprio partido, né, o PSOL, tem da sua participação dentro do governo federal, né, mesmo que a priori não aceitando cargos, né, em si, mas está lá, né, é parte importante da base de apoio no Congresso Nacional e se comportou também dessa forma dentro do Congresso da UNE. Então, eu acho que esse é um elemento bem interessante, né? E é a partir dessa divisão, né, do PSOL nessas duas chapas, né, uma mais puro sangue do PSOL e outra com esse setor mais da esquerda do PSOL, com PCB, UP e PSTU, isso permitiu que essa oposição não se unificasse e, com isso, não conquistasse a Secretaria-Geral da UNE. Né? Então, eu acho que esse também é um elemento, né, interno aí dessa divisão que eu acho que é importante sublinhar. Eu acho que isso é um elemento bem legal. E, Léo, e você falou há muito tempo que isso não acontecia? Olha, desde que o PSOL entrou, né, surgiu e se organiza no movimento estudantil da UNE, o PSOL nunca defendeu uma pauta de conjuntura com esses setores do PT e do PCdoB. Então, eu acho que é a representação de uma virada de chave no partido. Né? E é o que eu falei, né? Observar os movimentos nacionais dos partidos a partir da sua articulação no movimento estudantil, em especial no Congresso da UNE, eu acho que é um negócio bem legal de se fazer. Interessante. E esse movimento do PSOL, você falou que é majoritário, entre o movimento estudantil, entre os estudantes vinculados ao PSOL, é majoritário também assim? Ou só uma coisa de cúpula? Olha, eu diria que dentre os estudantes, né, essa tese do PSOL que se chama Juventude Sem Medo, né, que tem alguma coisa, de alguma forma, uma ligação com a frente, né, Povo Sem Medo, né, a frente de articulação de movimentos sociais, ela foi maior do que a tese desses setores do PSOL que tiveram na outra chapa. Então, diria que sim, né, esse setor representa não só a maioria da direção nacional do PSOL, mas também no movimento estudantil parece se destacar aí enquanto uma força relevante, talvez a força mais importante do movimento estudantil dentro do PSOL. Interessante. Vem cá, o PCO não tem representação, não? PCO? Olha, Miguel, foram 7 chapas inscritas no Congresso da UNE. Né? Então, existe uma
pluralidade grande de opiniões, né? Tem outras chapas diversas aqui que eu poderia falar, né? O PCO participou do Congresso da Uni, não escreveu chapa, mas esteve presente, participou, fez defesa de tese, participou também outros setores, né? Menores, né? O MRT, que é um setor mais da esquerda do PSOL ainda, alguns setores do PT, né, que não topam tá nessa correlação maior, né, nessa coligação mais forte com o PCdoB, PDT, PSB também montaram uma chapa menor, né, ligada aí ao Quaquá, né, teve uma chapa do Quaquá aí no Teve isso? Teve. Não topou montar uma chapa junto, mas teve uma chapa ali da galera mais ligada ao Quaquá e ao Walter Pomar, que é engraçado, né? Fizeram uma unidade diferente, né? Walter Pomar e Quaquá? Um bem pragmático, um outro mais teórico, né? Então, eu acho que é uma aliança inusitada, por assim dizer. E teve até participação da direita nesse Congresso da Uni, a partir de uma organização nacional que se organizou lá, que é a UJL, União da Juventude e Liberdade, né, que é ligado até ao movimento internacional que se chama Students for Liberty, né, uma galera liberal, bem de direita mesmo, alguns setores... alguns ligados a alguns partidos como o Novo, como o PL, etc., participaram também, com uma expressão menor, né? E aí isso aí foi outro nível de polêmica também, né? Sobre a participação deles ou não, né? Alguns setores acabaram sendo bastante reativos à participação desses setores mais da direita dentro da entidade, né? Então, algumas confusões aí rolaram sobre a participação, mas eles participaram até o final, foram na plenária final, votaram, fizeram suas defesas. Eu acho que é importante também notar essa participação aí desses setores da direita, né? Já teve muitos anos, né? O PSDB já cansou de disputar, a MDB já cansou de disputar também o Congresso da Uni, mas essa direita dentro da Uni com essa nova roupagem, né? Mais liberal ainda, não necessariamente bolsonarista, apesar de ter também gente bolsonarista no meio disso tudo, ali. Então, eu acho que demonstra uma pluralidade importante da Uni, né? Então, eu acho que esse também foi um ponto de polêmica. Sim, mas bem lembrado. Tinha alguma expressão bolsonarista explícita no Congresso? Eles nem aparecem, ou nem aparecem no evento? Olha, expressiva, me parece que não. Me mandaram aqui, apareceu para mim uma pessoa com a camisa do Bolsonaro fazendo arminha lá dentro do Congresso, né, no plenário, do Congresso da Uni. Parece que tinha um cidadão, né, mas enquanto uma organização política organizada, me parece que a galera não tem essa coragem ainda de se organizar, porque tem que se organizar, para ter gente lá, tem que fazer eleição na base da universidade, né? Então você tem que ter um trabalho na base da universidade, né? Dos DCEs, nos centros acadêmicos, nas atléticas, nas empresas juniores. Então, acho que é por aí que a galera participa e eu acho que esse não é o foco dessa turma, pelo menos não por enquanto. Muito bem. Muito bem. Foi na UNB, né, o encontro esse final de semana, né? Onde é que foi mesmo o encontro? Na UNB. Foi na UNB. Muito bem. Esses grupos, né, esses movimentos jovens, cada partido, às vezes, cada partido tem mais de um, né, pelo que eu entendi. O PT, por exemplo, tinha dois movimentos, o PSOL também teve dois, né? O PCdoB não, o PCdoB tem o JS mais unificado, né? Hoje o PCdoB tem dois movimentos que atuam ali dentro, né? Tem a UJS e também tem a JPL, né? Porque recentemente houve a incorporação, né, do PPL, né, da galera que era do MR8 ao PCdoB. E aí essa turma que se incorporou ao PCdoB permanece organizada na juventude com um movimento próprio, né, que é a Juventude Pátria Livre. Então, mutirão, né? Então, hoje o PCdoB tem esses dois movimentos. Estavam juntos na mesma chapa, mas hoje ainda atuam enquanto dois movimentos separados.
por enquanto. E o movimento do PDT é Juventude Socialista, não é isso? JS. Juventude Socialista do PDT, Reinventar, né? Eles têm um movimento que se chama Reinventar, Juventude Socialista do PDT, também expressiva aí, uma bancada importante, salvo engano aqui, a quinta maior, deixa eu ver aqui, acho que foi a sexta maior força do Congresso, né? Então, uma participação importante. E qual foi a posição deles no Congresso? Da JS? Eles, no movimento estudantil, eles têm atuado sempre em unidade com os setores do PCdoB, do PT, do PSB, né, da JPL. Então, todo mundo estava junto, na mesma chapa, né? Defenderam todas as defesas juntas, tanto na chapa quanto nas defesas de conjuntura, de movimento, no que tem que ser o movimento estudantil, como tem que se organizar a UNE. Então, cada uma dessas formas de ver a UNE tem uma defesa própria. Então, tem um momento que cada movimento defende o que está acontecendo no Brasil. Aí cada chapa vai lá e defende o que está acontecendo no Brasil. Depois tem uma defesa como é que a UNE tem que se organizar dentro dos seus fóruns. Então, tem essa outra defesa. Então, e na chapa também. Então, existiu aí esse processo do PDT andando aliado, né, ao PT e ao PCdoB. Interessante. O PSB tem juventude também? Tem. A JSB também participou desse processo. Tem uma bancada também relevante, né, principalmente do Nordeste, né, com a participação importante do Nordeste, a partir também de muita participação em alguns governos, né, que tem lá. Então, acaba que tem uma participação importante de filiados que atuam nas universidades e atuam em conjunto também com esse campo, né, que eu chamo de campo democrático popular, PT, PCdoB e etc. Miguel, tem mais um assunto que repercutiu aí na mídia, né, que surgiu lá também no Congresso da UNE, que foi até o Jornal Nacional, né, que foi a participação do Barroso, né? O Barroso participou da abertura do Congresso da UNE, né? Isso aí também foi uma confusão, né? Alguns setores acham que ele não tinha que participar, né? Enquanto ministro, então teve uma confusão, uma vaia de alguns setores, né? E aí naquele nervosismo, do calor do momento, ele falou: nós estamos aqui defendendo a democracia, nós derrotamos o bolsonarismo, né? Então ele falou isso no microfone, e aí isso repercutiu para toda a mídia, né? O ministro da STF tratando dessa questão, mas acho que também foi um fato aí, né, que repercutiu desse 59º Congresso da UNE, que chegou a todas as redes sociais, na televisão, e tal, e é histórico também, né? Eu acho que nunca tinha acontecido de um ministro do STF participar de um congresso, né, estudantil como esse. E acho que apesar da fala talvez um pouco fora de tom, talvez infeliz, né, quando coloca na primeira pessoa, me imagino que ele pelo menos coloca, né, que estava se referindo não ao bolsonarismo, né, mas ao extremismo e o terrorismo que aconteceu lá no dia 8 de janeiro, né? Ele se referia a isso, né, segundo nota oficial do STF, mas eu acho que é um negócio bem legal, né, ter a participação do STF no Congresso. Teve mais de 10 ministros, Miguel, que participaram do Congresso da UNE, do governo federal. A bancada parlamentar, não posso nem dizer, né, foram dezenas e dezenas de parlamentares, além de movimentos sociais. Então foi um evento bem grande, né? Teve um ato importante. A pauta que unificou os estudantes, Miguel, foi um ato que foi até o Banco Central pela redução dos juros, né? Então essa foi a pauta unitária entre todas as forças do movimento estudantil. Então aí dizer que a UNE também é capaz de formular essas sínteses, né, para unir todos os estudantes em torno de uma pauta, o que é bem importante, bem interessante. E também com a presença da UNE, e também com a presença do presidente Lula, né, numa mesa, foi entregue uma carta de reivindicações unitária da UNE também, né? E acho que a principal pauta que a UNE aponta aí para o presidente Lula, para o governo federal, é a questão de como a gente mantém, né, esses filhos da classe trabalhadora dentro da universidade, né, com assistência estudantil, com bolsa, com bandejão, com alojamento.
E parece que essas foram as principais pautas, né, apresentadas da UNE para o governo federal, né, de pressionar o governo federal em torno da manutenção desses estudantes mais pobres na universidade. Muito bem. Léo, você acompanha esses congressos da UNE há quanto tempo? Olha, eu vou no congresso da UNE. Esse foi o último, foi o que eu não fui, né? Mas antes desse, foram 10 anos, 11 anos acompanhando os congressos da UNE. Desde 2011, assim, que eu acompanho de alguma forma. Eu entrei na universidade, né? Acompanho o movimento universitário e acompanho até pouco recentemente, né, depois que saí da UNE, mas permaneci na presidência da UJS aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, organizava a nossa bancada da UJS universitária para participar do Congresso. Então, são aí uns 11, 12 anos participando do Congresso e acompanhando essa luta, mas ainda estou aqui acompanhando com os nossos aposentados do movimento estudantil. A gente tem um grupo aqui de WhatsApp, sai a galera que se aposentou do movimento estudantil e continua fofocando aqui no WhatsApp, falando de polêmica, falando das confusões, se divertindo um pouco também com essa galera que está hoje na luta. É isso aí. Teve muita briga nesse congresso desse final de semana? Muita briga entre... Eu sei que tem as divergências entre os movimentos, né? Eu vi um videozinho lá, uma briga, só que eu não consigo entender nada. Teve muita briga? Olha, teve briga. Teve algumas brigas relacionadas aí à participação da UJL, né? Alguns setores decidiram que tinha que expulsar eles do Congresso, né? Na porrada. Então, teve briga nisso aí. E algumas brigas aí também por conta dessas divisões internas aí do pessoal também com esses outros setores, né? Então, dizem aí as más línguas que durante aí a manifestação aí rolou uma briga para uma força passar na frente da outra durante o ato, mas certamente contaminada ainda por essa divisão interna aí. Mas é aquilo, né? É um empurra-empurra, daqui a pouco deixa disso, e a vida segue e as coisas se definem na política, né? E o Congresso vai até o final, apesar dessas divergências que ocorrem aí de vez em quando. Muito jovem junto também, né? Às vezes acontece esse tipo de coisa, mas no final a política que está no comando aí também. O que eu acho legal no movimento estudantil, que tem essas divergências, às vezes são agressivas, né? Mas muitas vezes todo mundo acaba tomando cerveja junto, no final o pessoal acaba se misturando, né? O que é política, né? Um ambiente democrático. Legal. O que mais que a gente pode falar desse congresso da UNE? Esse movimento, Unidade Popular, você falou uma lista de 6, né, que o PDT estaria em 6º lugar. Tem a lista aí? Quais são os maiores movimentos? Maiores representações? Sim. Fala aí pra gente. Sim. A UJS, né, é a maior força que elegeu a presidência, o Levante Popular da Juventude em 2º lugar, né, ligado ao MST, né, que elegeu a vice-presidência. Em 3º, né, a Juventude do PT, mas não a Juventude do PT em si, né, uma corrente dela que é a CNB, que é a corrente do Lula, né? Então, a corrente do Lula, que ganhou a Secretaria-Geral aí em 3º lugar. Aí, em 4º, a Unidade Popular, né, com uma participação importante, aí, expressiva. Depois a Kizomba, né, ligada à DS. Depois o PDT. Peraí. Kizomba é ligada a PT. É uma corrente do PT. Do Miguel Rosseto, dessa turma essa turma da DS, Democracia Socialista. Reinventar, depois o PDT, né? Depois PCB. Depois o Juntos, esse setor aí do pessoal mais à esquerda. Antes do Juntos, esse setor da Juventude Sem Medo. Eles ficaram quase do mesmo tamanho. Ali, a Juventude Sem Medo e logo depois o Juntos. Mais o Juventude Sem Medo um pouquinho maior ainda. E aí depois as outras. Se eu disser que todos são mais de 20 forças políticas que disputam o Congresso. Quem mais tem? Lembra algumas só? Só mais algumas. Aí Juntos, depois tem a JSB, depois tem a JPL, depois tem o MPJ, que é o pessoal do PT, do Quaquá. Depois tem o Em Frente, que também é PT,
ligado a algum parlamentar que eu confesso que eu não sei. Outra corrente do PT aqui também. Depois tem o MRT, que é o setor do PSOL. Depois tem a Juventude da Articulação de Esquerda. Depois tem a Juventude Revolução, que também é PT. E aí, enfim, e segue aí algumas outras correntes menorzinhas que também participaram desse congresso. Aí como eu falei, são 7 chapas e mais de 20 forças políticas. Maravilha. Léo, eu vou liberar você. Já tenho outro convidado aqui que vai entrar agora. Agradeço muito a sua participação. Foi uma aula aqui de Uni para a gente. Forte abraço, volte sempre aqui. Valeu, Miguel. Tamo junto, meu amigo. Boa noite. Valeu.